Paz do Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco. O meu nome é Thiago Rios e eu sou comentarista do canal EBD em Foco, da editora CPAD, da lição de jovens. Hoje eu tenho um imenso prazer de, mais uma vez, juntamente com os irmãos, aqui de aprendermos primeiramente, esse conteúdo maravilhoso que a CPAD nos oferece, o material da lição de jovens. Lembrando a cada um dos irmãos que nós estamos estudando sobre a igreja do arrebatamento, um padrão que a igreja de Tessalônica nos dá, principalmente para esses últimos dias no qual nós estamos precisando. Como eu falei para os irmãos, eu faço comentário aqui no canal EBD em Foco para ajudar a divulgar esse material que o professor Herberson produz, que é o slide. O comentário que eu faço aqui é baseado em um slide feito em PowerPoint. Portanto, qualquer um de vós, qualquer um dos irmãos, principalmente você que está me escutando pela primeira vez, que quer usar esse slide, na sua escola bíblica dominical, você pode entrar no nosso site www.ebdemfoco.com. Lá você baixará o slide de graça e eu tenho certeza que você ficará muito grato por esse material. Amém? Mais uma vez, lembrando isso, eu sempre falo em todos os meus comentários no começo que o slide, irmãos, é para você dinamizar a sua aula, é para você, de alguma maneira, atrair melhor o seu jovem na sua escola bíblica dominical. Amém? Eu uso na minha igreja, eu uso na minha congregação. Eu sou comentarista, eu sou superintendente na minha congregação, na cidade de Nova Pixuna. E na minha cidade eu uso frequentemente, pelo menos uma vez ao mês, para distrair, para inovar. Muitas das vezes nós usamos 2 vezes, mas sempre na intenção de dinamizar a escola bíblica dominical. Quando eu vejo que o número está diminuindo um pouco, eu vou e tento de alguma maneira descontrair os irmãos, porque eu tenho certeza que isso de alguma maneira atrai, irmãos, a visão das pessoas. Como tem um ditado, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, Às vezes nós falamos nos nossos cultos, nas nossas escolas bíblicas dominicais, mas não fica na mente das pessoas. Quando as pessoas verem uma imagem, algum slide passando ali, essas pessoas parece que ficam fixas na nossa mente. Amém? Outra coisa também que eu queria falar é que o slide ele não serve também simplesmente para você dar uma aula na sua escola bíblica dominical, mas serve também para você ter um material didático, um material para você estudar no seu dia a dia. Você pode baixar para o seu celular, para o seu smartphone, e você pode então estar estudando ele tanto em PowerPoint como também em PDF, nós disponibilizando no nosso site. Amém? Vamos para a lição, já enrolei muito, já falei muita coisa aqui sobre nossa plataforma. Vamos agora trabalhar um pouco aqui a lição de número 6, que tem como tema Vivendo amorosa e honestamente. Irmãos, nós temos que entender que a lição ela foi dividida em 3 tópicos, e cada tópico, existe 3 subtópicos, E nós vamos refletir um pouco a respeito das necessidades, que do amor em nossas vidas. No primeiro tópico, no segundo tópico, nós vamos apresentar aqui um trabalho como uma necessidade, para cada cristão. Todo cristão ele tem que exercer, não somente todo cristão, mas toda pessoa tem que exercer uma função na terra. E nós, como salvos em Cristo Jesus, nós temos honra em trabalhar para o reino dos céus. Nós temos honra em dizer assim: eu prego o evangelho não porque eu quero ficar rico, não porque eu quero ganhar dinheiro, não. Mas eu prego o evangelho porque eu tenho um amor pelo próximo. E no terceiro tópico, nós vamos demonstrar o padrão bíblico de como que tem que ser o nosso relacionamento com a sociedade, nosso relacionamento para com o próximo. Amém? Vamos aqui para o texto do dia, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, que nos diz assim: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Esse é o texto do dia. Quando nós, irmãos, pela fé, acreditamos em Cristo, creiamos em Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, mediante a comunhão assim que eu tenho para com Deus, mediante o meu relacionamento que eu tenho para com Deus, vai produzir naturalmente um amor fraternal. Vai brotar de dentro dessa fé, mediante essa fé depositada em Cristo, vai brotar naturalmente uma vida
assim, como é que eu posso falar assim, uma vida de amor pelo próximo, um amor fraternal dentro do meu novo nascimento, dentro do novo convertido. O cristão, que não exerce, aquele cristão que não exerce um amor fraternal, eu costumo sempre dizer nas minhas mensagens, nos meus comentários, aquele cristão que não exerce de alguma maneira um amor pelo próximo, né, um amor cuidadoso pelo novo convertido, esse cristão ele tem que rever a sua crença, né, em qual instituição que ele está frequentando, em qual credo que ele está crendo, né? Amém? Vamos aqui para a síntese. A síntese vai falar sobre não existe adoração no coração dominado pelo ódio, muito menos espiritualidade sadia numa vida envolvida com desonestidade. Como eu disse ainda há pouco aqui, existe muita gente que precisa rever, repensar a sua crença, aquilo que ele está crendo. Por quê? Porque a síntese, né, ela faz nos lembrar, aqui bem simples, aqui, bem rápido aqui, vou resumir, a parábola do bom samaritano. Para quem não conhece a parábola do bom samaritano, recomendo a você ler a parábola do bom samaritano. Você vai observar que os judeus, eles não se comunicavam, né, com os gentios. Amém? E isso era uma briga dos seus pais, no caso, aqui, né? Nós sabemos muito bem o que aconteceu. Nós vimos na parábola do bom samaritano que o que deveria exercer misericórdia, ajuda, um amor pelo que estava caído, não ofereceu, né? Mas veio ali entre aspas, um inimigo, né? E ofereceu e demonstrou um amor para com o próximo, né? Quem foi mais próximo ali? Quem foi que mais aproximou dele? Foi o que era para ajudar ele, no caso. Você vai observar que na parábola vai falar, veio primeiramente, né, um sacerdote, alguém ali que estava envolvido nas coisas do Senhor, não deu atenção. Depois veio um levita, que estava também envolvido nas coisas de Deus, mas não deu atenção. E por último veio ali o bom samaritano, aquele que não tinha nada a ver, numa situação. Ele foi lá e ajudou, pagou a hospedaria, né, sem sequer querer algo em troca. Eu acho que uma das maiores lições que nós temos da palavra do bom samaritano não é o fato da pessoa ter ido ajudar. Porque tem muita gente que gosta de ajudar, porém ajudam querendo algo em troca, né? Querendo alguma coisa, ajudam por mérito. E nós vemos na palavra do bom samaritano que o bom samaritano ele ajudou o desconhecido, não porque ele queria se aparecer, não porque ele queria se amostrar, não porque ele queria ser melhor do que os outros dois que passaram, não, mas porque ele queria exercer misericórdia, ele queria fazer aquilo que Cristo fez para conosco, exercer misericórdia, amém? Então uma das lições que eu aprendo na palavra do bom samaritano é que tudo que nós façamos, seja no nosso trabalho, principalmente no mundo espiritual, né? No nível aqui espiritual. Quando eu saio para pregar, quando eu saio para evangelizar, quando eu saio para visitar uma pessoa que está doente, eu não devo fazer isso porque eu quero me aparecer, porque eu quero ser melhor do que o meu dirigente, o meu pastor, ou o meu líder de departamento, seja no qual de jovens ou de senhor. Não. Mas eu vou fazer isso porque Cristo primeiro fez por nós. Nós vamos aprofundar isso muito mais na frente. Eu peço desculpa aqui desde já aqui porque foi muito extenso aqui o meu comentário na síntese. Eu não costumo estender muito assim o meu comentário, mas quero pedir desculpa aqui. Vamos para o texto bíblico, apesar que no texto bíblico nós não fazemos leitura para ganharmos tempo. Então pause o vídeo, faça o comentário se você ainda não leu, porque é o texto base, né? É o contexto de tudo aquilo que nós iremos explorar na lição. A introdução vai falar da seguinte maneira: nunca foi tão urgente a presença de uma comunidade de pessoas que espelhe o caráter de Deus como nos dias atuais. Nacionalmente, vivemos em tempos de muitas violências. No campo sociopolítico, nunca a corrupção esteve em tamanha evidência, não apenas entre os políticos, mas na sociedade, né? Em Tessalônica, Paulo se preocupa em orientar amorosamente aquela comunidade. Aprendamos com o apóstolo e seu cuidado Aprendemos com o apóstolo e seu cuidado pastoral. Hoje, prezado ouvinte do canal EBD em Foco, nós enxergamos assim, exageradamente, né? Um mundo cheio de corruptos. E isso aqui é indispensável, indiscutível, não precisa nem
eu te perguntar para você, será que você acha que nós vivemos num mundo cheio de corrupção? Todos nós sabemos que vivemos num mundo cheio de corruptos. Assim, hoje nós vivemos particularmente, eu vejo isso em muitas redes sociais, vejo isso nos jornais. O Brasil que eu quero pro futuro, aquele negócio da Globo, né? Muita gente reclamando dos políticos, dizendo que os políticos são corruptos, dizendo que os políticos são ladrões, mas parece que esqueceram de uma parte que eu falo assim, que é o primordial, né? Que é o berço, da onde surge a corrupção. Porque se a gente olhar só para os políticos e esquecer de quando a gente suborna o guarda de trânsito, e esquecer de quando a gente fura uma fila no banco, e esquecer de quando a gente fura uma fila num coletivo. Fura uma fila como assim no coletivo? Tem a cadeira preferencial para um idoso, aí um cara vai lá e se entra no lugar do idoso, né? Existem muitas maneiras, irmãos, de corrupção que tem acontecido no nosso dia a dia, e a gente não tem observado, porque parece que nós estamos ficando cegos, parece que nós estamos tampando os nossos olhos novamente, principalmente no mundo cristão. Eu não vou nem falar dentro da igreja, que dentro das instituições o que está mais acontecendo é isso, são corrupções. A cada dia que passa, nós vemos aí manchetes em jornais, vemos reportagens em jornais de padres, pastores, líderes religiosos que cometem corrupção dentro das instituições, né? E aqui na igreja de Tessalônica, né, eu entendo que Paulo, assim, a maior virtude de Paulo, né, não era porque ele simplesmente pregava, não é porque ele simplesmente ensinava para a igreja, mas é porque ele tinha um testemunho a dar para os novos convertidos de Tessalônica. Amém? Eu entendo que essa era a maior virtude de Paulo, né? E a maior virtude do cristão não é ter uma boa mensagem, não é ter uma boa pregação, não é cantar bem, não é tu ter o maior dízimo na tua instituição, não. Mas a maior virtude de um cristão é tu ter um bom exemplo, é tu ter um bom comportamento diante da tua sociedade, é tu ter um bom testemunho. Será que quando eu chego no guarda de trânsito, eu não suborno ele? Será que quando eu chego na fila do banco, eu tô lá, será que eu não furo uma fila? Será que quando eu estou no comércio, compro alguma coisa, o balconista lá pega e me dá um troco errado, eu devolvo o troco ou eu fico para mim? Então, irmãos, nós devemos ser luz na escuridão. Nós não devemos ser simplesmente luz dentro da igreja, não. Nós devemos ser luz também e principalmente, né, na escuridão. Então, mediante esse contexto que eu apliquei aqui na introdução, nesse meu comentário, é que a lição ela vai se basear. Ela vai nos advertir, ela vai nos ensinar, vai nos exortar, né? E vamos aqui para a lição porque eu estou me prendendo muito aos comentários. Vamos para o primeiro tópico, vai falar sobre quanto ao amor fraternal. Primeiro subtópico vai falar sobre é o Senhor que nos ensina a amar. Há em 1 Tessalonicenses uma elogiosa menção de Paulo, a postura amorosa daqueles irmãos, a respeito do amor fraternal. Todavia, os crentes em Tessalônica não necessitavam de orientação alguma. Olha o que foi que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Quanto, porém, no amor fraternal, não necessitais de que vos escreva. Não precisa eu falar alguma coisa sobre o amor que vocês exercem para as pessoas. Por quê? Porque isso eles fazem, eles tiram de letra, né? Eles dão de 10-0. Visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. O amor para com o próximo desenvolve-se em nós, a partir do momento em que mantemos uma relação de adoração para com o Pai. É impossível amar a Deus e odiar qualquer pessoa que seja, especialmente um irmão. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João capítulo 4, versículo 20. Não amamos os outros por seus atos de bondades, mas porque usufruímos do amor do Pai. Podemos transmiti-lo a todos os que precisam. E como o Senhor, como o Senhor que aprendemos a amar. Irmãos, 1 João capítulo 4, versículo 19 é um texto assim bem conhecido, né, bem explorado, somente nos cursos de ensinamentos,
nós amamos a Cristo, né, as coisas dos céus. Por quê? Porque primeiro Ele nos amou. Lembra lá que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 19. Você pode até examinar isso depois e explorar na sua escola bíblica dominical. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Se Deus ele fosse assim, salvar o homem, né? Salvar a vida do homem, pelo mérito do homem, pelo que o homem tem feito aqui na terra, pelo que ele vai fazer no decorrer da sua vida, né? Isso nunca iria dar certo, isso nunca vai dar certo. Por quê? Porque tudo que o homem faz, você pode observar que é para a sua própria destruição. O homem é ganancioso, o homem é desonroso, o homem não respeita. Se ele não tiver o temor de Deus e a graça de Deus, meu amigo, o homem ele procura cada dia que passar se autodestruir. Aí eu faço uma reflexão, eu faço uma pergunta, né, para os irmãos do canal BD em Foco. Se Cristo olha para o homem, né, e ama o homem, não pelo seu mérito, não pelo que o homem fez, porque se Cristo fosse olhar pelo que o homem tivesse feito, certamente Cristo não iria amar o ser humano, né? Mas Cristo exercendo misericórdia, exercendo graça, por que eu não vou exercer misericórdia para com o próximo? Por que eu não vou exercer amor pela pessoa, né, que está ao meu redor? Amém? Então vamos fazer essa alta reflexão, explore isso na sua escola dominical e vamos aqui para o segundo subtópico, porque eu estou perdendo muito tempo. O poder de expansão do amor. Aquilo que as pessoas denominam como amor, mas não consegue ser transmitido a outros, não é amor. Na verdade, não passa de narcisismo. O que é narcisismo? Amor a si mesmo. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Esse daqui é o padrão do ímpio. Esse é o padrão daquele que não teme ao Senhor. É avarento, é presunçoso, é arrogante, blasfema, é desobediente. A vivência do amor é contagiante. Aquele que foi alcançado pela boa semente do Evangelho não consegue esconder sua alegria, nem os frutos dessa transformadora experiência. Há vários exemplos bíblicos. A mulher lá no poço, no caso, a mulher samaritana lá no poço. Tem um exemplo de Levi, amém? E tem um exemplo de Paulo. Eu vou usar somente o exemplo de Paulo. Lá no final do slide aqui, vou fazer o comentário. Numa sociedade dominada por todos os tipos e níveis de ódio, cabe-nos acreditar que somente por meio de uma vivência inspiradora de amor podemos colaborar para a mudança da nossa sociedade. Irmãos, quem conhece o amor de Cristo, ele não consegue ficar parado, né? Por quê? Porque ele vai, de alguma maneira, expandir esse amor. E eu vou dar um exemplo aqui, né? Assim, enxergando claramente, pelo menos foi o que eu vi claramente na vida de Paulo. E eu tenho certeza que é o que nós vemos claramente no exemplo de Paulo. Lembra que Paulo era um perseguidor e passou o quê? De perseguidor a ser perseguido. Ele perseguiu os cristãos. Por quê? Porque ele não concordava, né, com os que os apóstolos, com os que os seguidores de Cristo pregavam, dizendo que Jesus era o Salvador, dizendo que ele era o Messias. Amém? E a partir do encontro que ele teve para com Cristo, no caminho em Damasco, quando Cristo aparece para ele, para diante dele, quando ele fica cego, a partir daquele momento, ele passou de ser perseguidor para ser perseguido pelos outros, pelos seus companheiros, né? E nós vemos claramente que Paulo, na expansão de seu amor, o que ele faz? Ele acolhe os novos convertidos. Nós vimos isso claramente quando ele fez isso para com a igreja de Tessalonicense, né? Ele passou 3 finais de semana lá e claramente ele demonstrou esse segundo subtópico aqui, que é a expansão desse amor. Todos nós que recebemos a graça de Deus, que enxergamos a Cristo, né, de alguma maneira nós vamos conseguir expandir esse amor. Seja ele nas minhas redes sociais, seja ele na minha casa, seja ele no meu trabalho, de alguma maneira eu sempre vou conseguir expandir o amor que Cristo nos ofereceu. Para concluirmos o primeiro tópico, vai falar sobre o amor, uma medida que sempre deve aumentar.
O amor é uma dívida impagável que não temos apenas para com Deus, mas também para com o próximo. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Nós sempre vamos dever amor para com Deus e também o amor para com o próximo. Fica bem claro na parábola do credor incompassível que o benefício do perdão e do amor incondicional que nos alcança nos torna de igual modo misericordiosos e perdoadores. Aqui eu quero explorar um pouco, assim de forma resumida, claro, mas eu vou relembrar para os irmãos, refrescar a mente dos irmãos, a parábola desse credor. Né? O texto da parábola do credor ele vai começar com aquela indagação que Pedro, ao aproximar de Cristo, né, aproximar de Jesus, ele diz: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, né? Porque ele pecou contra mim, então quantas vezes eu tenho que perdoar ele? Todos os dias ele peca contra mim, e quantas vezes eu tenho que perdoar ele, Senhor? E Jesus então ele diz, né? Não te digo, porque até 7, mas 70 vezes 7. Por quê? Porque o Pedro ele perguntou para Jesus: até 7 vezes, Senhor, devo perdoar a pessoa que peca contra mim? Jesus diz: eu não te digo 7, mas te digo 70 vezes 7. Né? A partir daí, irmãos, então Cristo ele começa então a contar essa parábola aqui que o slide colocou, que o comentarista colocou, a parábola do credor incompassível, né? E aí Jesus fala assim: Pedro, olha só, o reino dos céus ele pode comparar, né, a um certo rei que quis fazer conta, quis ver quantas pessoas estão devendo para ele. Quando chegou um certo cidadão, no caso ali um servo dele, né, foi apresentado a ele, no caso, e esse servo devia para o seu senhor, no caso, 10 mil talentos. Só que o servo desse senhor não tinha como pagar ele. Olha só, irmãos, vão encaixando na sua mente aí. O servo do senhor não tinha como pagar. Então, o que aconteceu? O seu patrão, no caso, o seu senhor, ele ordena para o quê? Para que a sua mulher, os seus filhos e ele, tudo que ele tinha da casa dele, de objeto dele, fosse vendidos para o quê? Para que fosse quitada a dívida. Só que aconteceu uma coisa. Aqui que está a chave da questão. O servo do senhor falou o quê? Não, senhor, vou me humilhar diante da tua presença. E a Bíblia diz que ele se humilhou na presença do seu senhor, rogou ao seu senhor, né? Pedindo misericórdia, clamando misericórdia, prostrando seus pés, reverenciando seus pés, né? E dizia: Senhor, seja generoso para comigo, né? E tudo eu pagarei. Então o que aconteceu? O senhor daquele servo, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, perdoou a dívida do seu servo. Quando o servo no caso aqui, ali, o servo do senhor saiu dali, olha só o que acontece. Ele se depara com um dos seus conservos, né? Com um que era, no caso, submisso a ele. E esse rapaz devia também, no caso aqui, 100 dinheiros para esse servo. Olha só o que vai acontecer. A Bíblia diz que esse rapaz que devia 100 dinheiros para esse servo, diz assim: eu não tenho como lhe pagar. Mas aí a Bíblia também diz que o servo sufoca ele, pega pelo pescoço ele e fala: não, você vai me pagar sim, não tem esse negócio não. E a Bíblia deixa bem claro que sufocando ele dizia: paga-me tudo o que você me deve, né? Então o seu conservo prostrou seu pé e dizia: seja generoso para comigo, eu não tenho condições de te pagar, me perdoa por favor. Porém o servo não perdoou o seu conservo. O que foi que aconteceu? Lançou ele na prisão, né? Aí o que aconteceu? Os companheiros desse servo viu isso acontecendo e chamou, né? E pegou e chamou o seu senhor lá e falou: olha, não tem aquele rapaz que você perdoou a dívida? Pois é, ele quando saiu daqui topou com o seu conservo, né? E não perdoou a dívida dele, mandou ele para a prisão. A Bíblia diz que o seu senhor ficou muito zangado e mandou chamar ele, né? E entregou ele para os atormentadores até que pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai, o que está escrito no último versículo, né, no livro de Mateus. Assim vos fará também meu Pai Celestial,
se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmãos, é claro assim, e notório, né, que você, apesar de eu estar na BD Foco, se você tem um comércio, se você tem alguma coisa, tu não vai sair aí perdoando todas as pessoas que lhe devem, não. Mas vai ficar aí o exemplo para conosco, né? De quê? De que Cristo, mesmo sabendo que nós não tínhamos como pagar, mesmo sabendo que você não tínhamos condições nenhuma de pagar, mas a partir do momento que eu reconheço que eu sou um pecador, a partir do momento que eu reconheço que eu não tenho como pagar a minha dívida, a partir do momento que eu me humilho na sua presença e peço a sua misericórdia, vai nos alcançar a graça. A graça de Deus vai nos alcançar. Tem muita gente que não paga, claro, porque é mau caráter, porque é enganando, gosta de enganar, mas tem muita gente também que não tem condição de pagar. Então fica aí o exemplo para nós. Deixa eu passar aqui logo aqui para o segundo tópico, porque senão não vai dar nem tempo de eu concluir a lição de hoje. O meu tempo vai acabar. Vivendo por fé, trabalhando com honra, um estilo de vida modesto. A partir das características daquele contexto histórico, Paulo exorta os irmãos em Tessalônica a viverem uma vida simples, desapegada dos desejos não edificantes, de modo quieto. 1 Tessalonicenses 4,11. Procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. O que significa então focar no que é essencial, sem preocupar-se com as novidades e tendências da sociedade à nossa volta? Nós temos um padrão diferente daquele implementado pelos conceitos mundanos. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros nos mundos. Não vivemos para nós mesmos, mas para Deus. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, sempre seremos do Senhor. Aqui no tópico número 2, no primeiro subtópico, vai falar sobre um estilo que o cristão ele deve ter. Que ele não deve imitar a tendência do mundo, né? De forma resumida aqui, para nós ganharmos tempo, nós vemos que as redes sociais, ela surgiu para quê? Para juntar um grupo de pessoas, né? Para você criar novos amigos. Porém, o que mais eu consigo ver nos dias atuais é o quê? É que a cada dia que vai passando, as pessoas parecem que vão se afastando do seu convívio pessoal para com o próximo. Nós vemos claramente que há uns 10 anos atrás, nós vimos as pessoas brincar, principalmente os jovens, adolescentes, pau na lata, bolinha de gude na rua. Eu particularmente cansei de fazer calo no meu pé jogando bola no meio da rua, aquelas travinhas. A gente cansava de ver aquelas pessoas pulando elástico, com aquelas cadeiras na frente das suas casas, né? E o que mais eu tenho visto acontecer nos nossos dias atuais é que a rede social, seja Instagram, Facebook, não criticando ambas, mas de alguma maneira eu tenho visto que elas têm afastado as pessoas do seu convívio social. E parece assim que esse é o padrão que o mundo quer exercer na vida de cada cidadão, na rotina de cada cidadão. Amém? Hoje você já pode observar que já tem a escola, se não me falha a memória, escola integral, não sei se é essa a palavra. Que tipo de escola é essa? Que você deixa o seu filho 7h30 na escola e vai pegar 5 horas da tarde. Aí você não almoça mais com seu filho, você não conversa mais com seu filho. Nós observamos claramente nas nossas casas, né? Isso tem entrado na minha casa, eu tenho certeza que tem entrado na casa de muita gente. Por exemplo, a pessoa chega do serviço para almoçar, aí um pega o prato, coloca na frente da televisão, vai comendo ali, assistindo televisão. Quando termina de comer, já pega o celular e vai mexendo. Se quer, faz uma oração pela sua comida. Se quer, conversa com a sua esposa, conversa com seu filho, né? Muitas pessoas têm se preocupado com as tendências e com as novidades, né, que o mundo tem oferecido, irmãos, que o mundo tem tentado oferecer. E acabaram, assim, se esquecendo, como eu falei ainda há pouco, de expandir o amor de Cristo, né, de ter uma vida modesta. O amor de Cristo, irmãos,
ele não é um amor egoísta, não é um amor que procura você ficar longe das pessoas. Muito pelo contrário, você observa que aonde Cristo estava, a Bíblia diz que uma multidão o seguia. Por quê? Porque Cristo gostava de estar no meio das pessoas. Amém? Então, vamos ter moderação no que gastar? Sim. Vamos ter moderação no que comprar? Sim. Mas, outra coisa, vamos ter moderação também quando nós usarmos as nossas redes sociais. Vamos usar, deixar quieto. Quando chegar em casa, vamos almoçar com sabedoria, fazer um culto doméstico, conversar com os nossos filhos, sair para fora, conversar com os nossos vizinhos. Vamos, assim, voltar a implementar, principalmente nós que somos cristãos, aquele convívio social. O segundo subtópico do segundo tópico vai falar sobre trabalhar nunca deve ser um fardo. Trabalhar não deve ser algo pesaroso a ninguém. Aqui tem a imagem da formiga, né? A formiga, minha amiga, faz trabalhar mesmo. Deus fez-nos para o cumprimento de responsabilidades. Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra, para através do nosso trabalho glorificar o seu santo nome. Não fomos criados para a preguiça. Tem imagem aqui do caboclinho aqui deitado aqui, né? Foi para um ministério de vida íntegra que Deus nos vocacionou. É claro que o próprio Paulo precisou de apoio financeiro em determinado momento de sua trajetória. Claro que isso aconteceu. Porém, isso não foi assim uma regra, mas foi uma exceção. Desculpa, né? Porém, isso não foi, mas isso foi uma exceção do caso e nunca foi uma regra. Nós vimos claramente, né, que foi Deus quem criou o trabalho. Isso sabemos, não tem, pelo menos eu não tenho dúvida. E penso que você também, que está me escutando aqui, não tem dúvida. Viu que foi Deus que falou para o homem, ó, você está aqui, mas você tem que cuidar da terra, você tem que produzir a terra, você tem que botar nome nos animais. Ou seja, Deus deu para o homem a responsabilidade de fazer algo aqui na terra, né? E tem aquele ditado dos antigos, né? Mente vazia ou piscina do diabo. Irmãos, existem muitos escorões por aí. Existe muitos escorões. Tipo, como assim, Thiago? Existem muitos jovens que têm 18, 20, 16, 25, até 25 anos. Tem muita gente, até 30 anos. Eu conheço pessoas que têm 30 anos e ficam se escorando nos seus pais, né? Ficam ali dependendo dos seus pais, pedindo mesada, pedindo dinheiro para comprar uma roupa. E esquecem. Ou melhor dizendo assim, e ficam pensando que quem trabalha não gosta de trabalhar. Pelo menos eu tenho prazer no meu serviço, tenho prazer na minha empresa, na empresa que eu trabalho, né? Eu tenho um lava-jato e eu gosto de lavar carro. Eu gosto de cuidar do carro. É claro que é para me sustentar minha família, sim, mas eu tenho prazer naquilo que eu faço. De alguma maneira, eu tento ser feliz com aquilo. Amém? Vamos aqui para o terceiro tópico, subtópico, para a gente concluir. O jovem, a vocação, no caso o jovem, né? Aí a vocação e a profissão. Olha só, não devemos analisar a relação entre vocação, profissão como algo dicotômico, mas como sincrônico. O que é dicotômico? Algo separado, né? E o que é sincrônico? Algo que é junto. Então nós devemos analisar a vocação com a profissão como algo junto, não algo separado. Não existe oposição entre chamada ministerial e desenvolvimento profissional. O que Deus, ou melhor dizendo, o Deus que vocaciona missionários é o mesmo que abre a porta da universidade para que a missão seja sempre integral e nunca parcial. Tudo que há em nossa vida, analisado em conjunto, deve ser para a glória de Deus. Enquanto você não consegue discernir seu ministério, continue então estudando, continue trabalhando. Se suas dúvidas são quanto ao o que fazer no mercado de trabalho, continue orando e servindo no reino. Continue orando e servindo no reino dos céus. E se você já amadureceu sua mente, né, e faz as duas coisas ali, não se preocupe. Porque Deus está contigo. Por isso, o trabalho não vai roubar o tempo da obra e nem a obra vai roubar o tempo ali, no caso ali, do trabalho de Deus. Ou melhor dizendo, do seu trabalho. Nem a obra de Deus vai roubar o tempo do seu trabalho. Irmãos,
Eu tenho um amigo particular, ele trabalha numa oficina de carro, e toda vez que chega um cliente perto dele, toda vez que chega um cliente lá para fazer um serviço no carro, ele pega, manda o cara botar o carro, né, leva carro, sobe o carro e entra para debaixo do carro ali e fica pregando pro cliente. Se o cliente não for aquele cliente assim bocudo, ficar calado, ele passa 10, 20, 30, 1 hora, irmãos, pregando para aquele cliente e esquece de fazer o serviço do cara, confundindo que ele está no serviço dele. É louvável a atitude de uma pessoa pregar para por exemplo, no lugar de trabalho? Sim, mas tudo tem que ter decência e ordem, né? Tudo que nós vamos fazer, irmãos, tem que ter cuidado. Não é porque eu sou crente que um cara vai chegar na minha empresa, vai chegar no meu serviço, que eu vou lá e agora eu vou pregar para ele me descer a metralhadora dele. Não, você fala de Cristo, entrega um panfleto para ele. Existem muitas maneiras de você se dizer uma verdade. E existem muitas maneiras de você dizer que Cristo nos amou e que Ele morreu por nós para perdoar nossos pecados. Amém? Vamos falar aqui sobre o cristão e seus negócios, para concluirmos a lição. Honestidade como referencial de testemunho. Esse é o primeiro subtópico. O cuidado de Paulo para com os irmãos em Tessalônica o leva a exortá-los a terem uma vida honesta entre os que ainda não professaram a fé, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. 1 Tessalonicenses 4:12. Temos que ter um comportamento exemplar dentro da igreja e na vida cotidiana, de forma que a luz de Cristo brilhe em nossos relacionamentos. Desculpa. Irmãos, não adianta que eu pregar na igreja, eu cantar na igreja, eu testemunhar na igreja, eu ter um relacionamento com os meus irmãos, com os meus amigos dentro da igreja, um relacionamento saudável, se do lado de fora da igreja, né, no meu dia a dia normal, na minha rotina normal, eu não tenho uma vida honesta. Se a luz que era para brilhar em mim, brilha somente dentro da igreja, e quando eu saio da igreja na treva não brilha. Não adianta, né? Será que isso vai ser referência para que as pessoas se espelhem em mim? Será que as pessoas vão ver um brilho em mim? Eu acho que não, acho que vão ver, no caso, uma treva. Amém? O segundo subtópico vai falar sobre colaboradores e não parasitas sociais. O final do versículo 12 termina com uma advertência a respeito da necessidade de viver a partir do fruto do próprio trabalho, nunca em virtude da exploração da caridade de um outro. Olha só o que está escrito, versículo 12. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. Em um país como o nosso, de enormes abismos sociais, políticas, para a efetização de direitos básicos são necessários, mas ninguém deve tornar-se um sanguessuga social, pois somos chamados para fazer a diferença nessa sociedade. Irmãos, na minha cidade eu sempre costumo dizer uma coisa, principalmente na prefeitura isso acontece demais. Tem muita gente que fica babando a prefeita, babando o prefeito, que fica se escorando no prefeito, né? Para quê? Para sugar, para ser um sanguessuga. É isso que um sanguessuga faz, né? Ele suga o sangue da pessoa, né? E aqui no caso aqui, eu tô falando aqui da prefeitura, tem muita gente que se escora no prefeito, fica babando o prefeito para de alguma maneira ser beneficiado, tanto ele ou sua empresa. Irmãos, nós temos que ser, como aqui tem bem falado o tema, colaboradores e não parasitas sociais. Vamos deixar de escorar em nossos pais, vamos deixar de escorar, seja se você mora com o seu avô, no seu avô, vamos deixar de escorar no comodismo e vamos de alguma maneira procurar um emprego, procurar um trabalho, procurar fazer alguma coisa. Não é porque eu sou crente agora que eu vou ficar de braços cruzados, não. É porque eu sou crente que eu tenho que dar exemplo mesmo. Amém? O jovem cristão e a geração neném, essa é boa. É exagerado o número de pessoas entre 18 e 25 anos que nem trabalha e nem estuda. É nessa ambiência conturbada que o jovem cristão deve lançar suas ansiedades sobre o Senhor. E procurar o quê? Procurar fazer o seu melhor. Nunca acomodando-se, especialmente em suas situações adversas. Eu falei aqui ainda há pouco, né, lá no segundo tópico,
segundo tópico, eu falei sobre aquelas pessoas, aqueles jovens, né, que tem entre 18 ali, entre 25 anos, entre 20 e 30 anos, que gostam de ficar escorando, né, nos seus pais, que nunca procuraram ali aproveitar o seu melhor. O que é o melhor, Thiago, de uma pessoa que tem entre 16 a 30 anos? A sua força, a sua coragem, a sua ousadia. Irmãos, fala para o seu aluno, na sua escola dominical, que nós devemos sair do nosso comodismo. Não é porque eu tenho 16 anos, que eu ainda sou de menor, que eu não vou procurar de alguma maneira um emprego, que eu não vou procurar de alguma maneira me profissionalizar em alguma coisa, em algum lugar. Não, nós temos que sair desse comodismo que o mundo tem nos colocado. Lembra que eu falei sobre as redes sociais? Parece que as redes sociais têm empurrado o jovem para o jovem ficar trancado dentro de casa, jogando videogame com a tecnologia, né, tem avançado, para fazer com que o jovem fique jogando videogame o dia todo, fique no celular o dia todo, entrando no Facebook, entrando no Instagram, ficando somente no YouTube. E parece que de alguma maneira tem impedido do cidadão sair para a rua para procurar algum trabalho, para fazer alguma coisa. Amém? Por quê? Porque sempre, quando eu trabalho, eu vou procurar melhorar. E quando eu procuro melhorar, né, essa procura de melhoria vai fazer com que eu venha crescer na minha vida, que não na minha vida espiritual, mas na minha vida material. Amém? A conclusão que nós temos nossa vocação é para uma vida piedosa, fundamentada em amor e buscando os ideais de justiça e paz. O zelo pastoral de Paulo com os Tessalonicenses o levou a um conjunto de orientações que são preciosas, ainda hoje para nós, igreja contemporânea, claro, nos nossos dias, né? Não nos acomodemos com o mal que se desenvolve em nossa sociedade. Sejamos o quê? Dedicados na promoção do bem. Irmãos, o amor é a prova real do novo nascimento. É a identificação daquele que nasce de novo. E eu quero deixar aqui uma pergunta, uma reflexão para os irmãos. E antes de terminar de fazer essa pergunta, eu quero pedir para que você curte o nosso comentário. E se você de alguma maneira gostou, né, e quer que outras pessoas assistam, inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E eu quero deixar aqui uma pergunta para você. Será que, assim, como cristão que dissemos ser, né, que nós pelo menos achamos ser, será que nós estamos dando evidência do nosso novo nascimento? Será que nós estamos demonstrando o amor, já que o amor é a prova real, claro, do nosso novo nascimento? Fica aí essa reflexão. Que Deus em Cristo venha abençoar cada um dos irmãos. Me desculpe aí por esta aula se foi longa, mas essa foi mais uma aula do canal BD em Foco. E não esquece de baixar o slide, irmãos. Vai lá na nossa plataforma e baixa o seu slide. Eu quero agradecer aqui os irmãos desde já. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém.